Boa tarde, galerinha dos terceiros anos. Aqui é tia Bianca falando. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. Então, pega aí o livro, pega o lápis, a borracha, tá? E vamos lá. Nosso conteúdo de hoje é músicas repentistas. Vamos ver alguns artistas e ver mais detalhes dessa arte, desse tipo de arte, tá? Que são músicas repentistas. Para a gente iniciar, a gente tem que saber, né? Vamos conhecer o que é repente, tá? Então, repente é uma arte brasileira baseada no improviso cantado, alternado por dois cantores, e é uma forma de improviso poético. Então, o que seria esse improviso poético, tá? Criações de versos de repente, tá? De versos espontâneos, de repente, que vai surgindo a ideia e você vai criando, tá? É comum a gente ver esses artistas estar na praia, em alguns centros culturais, e é tipicamente do Nordeste, da região Nordeste, certo? Esses artistas, eles também, tá? Tem como eles têm esse improviso poético, tá? Tem a habilidade de criar versos rápidos, de forma rápida e rimando. Se assemelha ao quê? A aula literatura de cordel, tá? Que retratam a vida, retratam o dia a dia deles, o cotidiano, as situações que eles passam, a seca do Nordeste, tá? As batalhas que os cangaceiros tiveram, tudo que retrata o Nordeste, tá? Tanto há muitos anos atrás como atualmente, certo? Então, repente é uma arte, né, a arte brasileira baseada no que? No improviso cantado. Então, é uma poesia cantada. E nessa poesia, tá? São versos criados de repente, na hora. Alguns artistas, lógico, já têm as suas, né, as suas obras, né, produziram muitas obras, mas também acontecem muitos desafios, tá? Então, um vai desafiando o outro e eles vão fazendo, né, criando esses versos rápidos e de repente. A música repentista faz parte da tradição cultural da região Nordeste, tá? Então, coloca aí na página 224 do livro 7, onde são encontrados seus maiores representantes. Então, a maior representação da música repentista é na região Nordeste. Os repentistas precisam ter grande capacidade de improvisação poética. Foi o que eu tinha falado nesse instante, né? Eles têm que ter esse improviso poético muito grande. Eles não podem parar para pensar no que eles vão falar, tá? Então, quem é artista de música repentista, eles têm essa habilidade e a facilidade, tá? Dessa improvisação poética, duelando entre si ao cantar versos que exigem resposta imediata do adversário. Por exemplo, está eu e meu colega que canta repente também, e a gente vai fazer um desafio. Então, quando eu estou falando, ele já está pensando. Quando ele está pensando, está falando, eu também tenho que pensar. Então, é um duelo de versos e é muito bom e muito legal de ver, tá? O repente no Nordeste é tão tradicional quanto o cordel, tá? Então, é tipicamente daqui do Nordeste e é tão comum quanto a literatura de cordel, tá? Olha que interessante. Não sei se vocês já viram, mas na praia aqui em Maceió, tá? É muito comum a gente ver esses artistas, sempre com a viola, com um chapéuzinho ou com alguma roupa de couro. Tá bem típico mesmo do Nordeste, bem característico. E eles vão lá, cantam, fazem na hora um verso, perguntam seu nome, vai, olha para você, vê se você tem alguma característica que ele pode criar aqueles versos e é bem interessante. Aqui eu trouxe dois artistas, tá? Que é o Pinto Monteiro e o Louro do Pajeú. Esses artistas foram muito famosos, muito importantes, contribuíram bastante, como os outros, né? Para
a música repente e a música repentista ser reconhecida e ser conhecida no Brasil todo, tá? Eu vou deixar alguns links para vocês de vídeos, para vocês assistirem a importância e a riqueza dessa música, tá? E às vezes é até engraçado. Às vezes fica, né, contar uma história triste, mas também, na maioria das vezes, é muito engraçado e muito divertido a gente ver eles duelando, tá? Tanto entre si, como ele e com outros artistas. Então, a literatura de cordel, que a gente já viu nos bimestres passados, né? É o quê? São livros pequenos, né? Originalmente expostos em cordas. Por isso que tem o seu nome, cordel, porque eles são expostos em cordas. No lugar de estar em prateleiras, em estantes, eles ficam em cordas segurados por esses prendedores de roupas. E o que foi que eles vão retratar? Retratam histórias escritas geralmente em versos, tá? Como eu disse, tratam geralmente do cotidiano do pessoal do Nordeste, tá? Fala da religião, da cultura, da culinária, fala de tudo, do clima, fala de tudo. São versos, né? São a literatura, histórias escritas em versos e que rimam, né? Então, aqui embaixo a gente tem folhetos de literatura de cordel expostas para a venda. E se a gente prestar atenção aqui atrás dessa parte que ele está exposto, que elas estão expostas, aqui atrás, ó, tem o quê? Dois artistas geralmente são, tá, repentes. Então, aqui provavelmente deve ser uma feira, né, cultural em alguma cidade aqui do Nordeste, em algum estado, e aqui, ó, eles estão cantando ou contando versos. E os cordelistas, tá? Já na página 225. Os cordelistas são os autores da literatura de cordel, né? Ao declarar os seus poemas, eles fazem isso de uma forma melodiosa e quase cantada. Então, quando a gente pega um folheto, um livrinho de literatura de cordel, né, da historinha de cordel, quando a gente vai começar a ler, a gente está quase cantando, porque é uma forma tão melodiosa, não é? Com aquela melodia, e a gente fala quase cantando, né? Aqui tem, ó, ao declamar seus poemas, fazem isso de forma melodiosa, quase cantada, acompanhada às vezes pelo som da viola, com muita empolgação para conquistar o público e vender os seus folhetos. Então, é uma forma também de chamar a atenção do público, né? Então, eles pegam a viola e vão declamando, tá? O seu cordel, o seu livro que eles fizeram, né? Produziram, vão lá cantando, pegam uma viola e vai com muita empolgação. E quem vai passando vai ouvindo e geralmente já compra o livrinho. Então, aqui nessa imagem, a gente tem o cordelista Buli Buli participando do Carnaval do Pelourinho, lá em Salvador, na Bahia. E não é só uma época, tá, gente, que esses artistas vão para as ruas, não. Eles sempre estão nas ruas, nas feiras, expondo, né, no Carnaval. Tá em Recife, tem muito, tá? Em Olinda tem muito também. Nos centros culturais tem muito. Aqui na Pajuçara também tem uma exposição muito grande de literatura de cordel. E eu acho que no final de semana, alguns artistas se apresentam lá também, tá? Então, muito interessante, cultura nordestina e brasileira riquíssima. Muito bom a gente conhecer, né? Às vezes a gente vê e não sabe o porquê e não conhece esses artistas para que a gente possa dar mais valor, não é? Parar para ouvir, é bem legal e bem interessante. Depois vocês vão me contar se vocês já viram, já ouviram ou já pegaram, já compraram alguma literatura de cordel, algum livrinho de cordel, tá bom? Vamos agora para o nosso exercício de aplicação. Vamos lá, tá? Então, vamos lá. Na página 226, primeira questão. O estilo de literatura cujos livros são expostos em cordas, com histórias escritas geralmente em versos, de tradição nordestina, são conhecidas como literatura de.
Letra A, rima. B, varal. C, cordel. Ou D, repente. Então, qual é, gente? A literatura conhecida com histórias expostas em cordas e que geralmente são escritas em versos. Letra C, literatura de cordel. Então, letra C, literatura de cordel. Na segunda questão, da página 226, é diversão à vista. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Bastante atenção em relação ao que a tia vai explicar agora. Na música repentista, costumam-se recitar travas-línguas, que são frases folclóricas criadas como brincadeiras passadas de geração para outra. Repeti-los não é fácil, pois as sílabas são muito parecidas e elas têm de ser pronunciadas rapidamente. Com os colegas, divirta-se com alguns trava-línguas. Então, gente, tem 4 trava-línguas aqui. Eu quero que vocês, tá, pronunciem esses 4 trava-línguas. Se a gente tivesse na sala, a gente ia fazer um desafio muito bom, ia dividir em grupo. Mas vocês podem, tá, testar aí de casa e depois na próxima aula contar para a tia como foi, tá? Quem quiser também pode mandar um áudio, um vídeo, certo? Recitando ou pronunciando rapidamente esses trava-línguas, tá? Então, a primeira a tia vai falar bem devagarzinho, tá? A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. Pedro Pedroca é prestativo e presta serviço na pedreira. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Fala arara loura. Arara loura falará. Então, ó, a última é a que mais enrola na língua, né? Fala arara loura falará. Então, gente, testem aí, brinque com os pais de vocês, com os irmãos, com o colega, com o vizinho, tá? E até a próxima aula. Muito obrigada. Vejam os vídeos que eu coloquei, tá anexado no roteiro. Prestem atenção direitinho. Alguma dúvida, volta à aula, pausa, depois já play de novo e responda os exercícios, tá? Tenha uma boa aula. Até mais!